Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Anthony Link e hoje converso com Eduardo Andrade de Carvalho. Nascido em São Paulo, Eduardo estudou administração de empresas na Fundação Getúlio Vargas e hoje tem uma incorporadora imobiliária, a MOB. Ele fundou o Esquina, uma plataforma de conteúdo sobre cidades que tem uma parceria com o Estadão e é editor de cidades da revista Amarelo. Eduardo também já colaborou com artigos sobre mercado imobiliário, cidades e arquitetura para jornais como Estadão, Folha de São Paulo e revistas como AU, Arquitetura e Urbanismo e o nosso próprio Caos Planejado. Boa noite, Eduardo, e obrigado por participar da 6ª edição do nosso podcast. O prazer é meu, Antônio. Eu sou, acompanho desde o começo, sou fã do Caos. Não, legal. Então, Eduardo, nos projetos da MOB, se vê um cuidado maior em relação do projeto com o espaço público. Né? E numa entrevista para a Folha, alguns anos atrás, tu já disse que prédio ruim faz a cidade sofrer por muito tempo. Então, fala um pouco sobre esse conceito, né? O que é um prédio ruim, que acho que pode ter interpretações diferentes de o que é isso, e o que é isso de fazer a cidade sofrer, e talvez como é que a arquitetura tem agregado valor aos projetos da MOB nesse contexto. Eu sei que falar que um prédio ruim é uma coisa vaga, mas eu acabo usando esse termo assim, propositalmente para tentar ser mais direto assim, com relação ao assunto. Eu acho que, de fato, existe assim, um prédio ruim e um prédio pode ser bom também. Eu acho que o prédio ruim é principalmente um prédio fechado para a cidade, um prédio que faz o lugar em que ele está um lugar pior do que era antes dele estar lá. Isso eu acho que é grave, isso eu acho que é ruim para a cidade, faz a cidade um lugar pior, faz a vida dos vizinhos um lugar pior. E eu acho que, ao contrário, um prédio bom é um prédio que faz o lugar em que ele está um lugar melhor do que era antes dele existir. Assim, acho que um prédio tem que ter esse compromisso, assim, ele tem essa obrigação. Ele precisa ser um lugar agradável para duas pessoas pararem na frente dele, por exemplo, e acharem agradável ficar conversando ali. Um prédio ruim é um prédio que espanta essas pessoas, é um prédio que as pessoas têm medo de ficar na frente, ou acham chato ficar na frente, ou acham perigoso ficar na frente. Isso faz parte desse sofrimento da cidade? Eu acho que esse é o assunto mais grave, assim, sabe? Eu acho que tem várias questões também estéticas, etc., questões com planta, que também pode fazer um prédio pior, mas eu acho que assim, essa relação do prédio com a cidade, eu acho que é o principal, assim, porque ele acaba afetando, né, a periferia dele acaba afetando mais pessoas do que o problema da periferia afeta mais pessoas do que o problema na planta dele, né? Sim, sim. Não, e como é que isso tem respondido, digamos, na prática, né, no interesse pelos projetos, na satisfação dos moradores nos prédios, né, nos comentários? Isso tem agregado valor aos projetos de vocês? Eu acho que sim, sinceramente a gente não faz necessariamente para agregar valor e para vender mais caro, a gente faz porque acha que tem que fazer mesmo. Mas é claro que a gente explica isso para as pessoas e as pessoas acham bom, elas entendem isso, sim. Eu acho que um banquinho na frente do prédio, por exemplo, se você passar na frente de um prédio nosso pronto, que tem um jardim aberto, que tem um banquinho, que tem espaço para cachorro, público, você vai perceber que é muito mais agradável de morar lá, de frequentar aquela rua, do que se fosse um muro, por exemplo, ocupando aquele espaço no lugar do jardim, assim. Então, é claro que, assim, se aquilo é mais agradável, é claro que o apartamento ali também vai valer mais, entendeu? Tem uma consequência econômica, isso acaba valorizando o lugar, eu acho que as pessoas já percebem isso, estão mais abertas a entender isso. Acaba sendo também um lugar mais seguro, né? Você sabe disso, enfim, lugar perigoso é lugar sem pessoas, lugar em que tem gente passeando com o cachorro, correndo, brincando, fazendo exercício, acaba sendo um lugar mais seguro, assim, do que um lugar vazio, assim. Então, eu acho que as pessoas já estão maduras o suficiente para perceber isso, e a gente explica isso quando a gente vende o apartamento nosso. E me diz uma coisa, mencionou aí, né, um espaço mais aberto, que tem bancos, que outros fatores você tem feito de diferente nessa relação com o espaço público, né, que poderiam incentivar outros incorporadores a criarem, né, esse valor para a cidade? Eu acho que essa é a principal coisa que a gente pode fazer, assim, é abrir um pedaço do prédio, é deixar essa relação do prédio com a cidade, assim, mais permeável, assim, como se não houvesse divisão, assim, sabe? Esse é o ideal, assim, como se o prédio fizesse parte do espaço público que está lá, como se ele fosse um pouco para frente e esse espaço público avançasse um pouco pelo prédio também. Essa sutileza, assim, na divisão entre o que é público e o que é privado é uma preocupação que a gente tem, assim, sempre nos projetos, que a pessoa não perceba
essa diferença e que ela vai entrando assim naturalmente, assim, tipo, no espaço privado quase sem perceber. Isso é uma coisa que se resolve com desenho, com cuidado nos detalhes e tentando resolver também o paisagismo, a questão da segurança também, que é uma preocupação que as pessoas têm, é uma preocupação que a gente também tem, mas que essa preocupação com segurança seja invisível, assim, sabe? É isso que a gente tenta fazer, assim, nos prédios que a gente faz. E me diz uma coisa, né? Eu tentando, enfim, olhar para isso por um lado mais de algum ouvinte aí que talvez desconheça o processo de incorporação e de construir na cidade, né? Então, eu estava olhando ali os projetos da MOB e eu vi assim, bom, alguns os prédios de vocês não têm a tal da loja no térreo, fachada ativa, né? Que é um modelo que, né, se fazia muito em São Paulo no passado, está voltando, né? E eu acho que muitas pessoas desconhecem, né, os detalhes de o que pode, o que não pode, né? E muitas vezes, inclusive, dizem assim, bom, os incorporadores fazem o que querem, eles se fecham nos seus terrenos, né? Mas eu sei, né, te conhecendo e te conversando em outros fóruns, né? Vocês têm, digamos, essa intenção de chegar nesse ponto, né? De trazer as atividades mais para junto do prédio. Então, fala um pouco sobre esse ambiente regulatório, sobre o espaço privado, né? E como isso afeta os empreendimentos de vocês e talvez limitam o que vocês gostariam de fazer no futuro. A legislação em que os prédios que você viu foram aprovados, ela punia praticamente, assim, quem quisesse fazer ou não permitia ou punia quem quisesse fazer uma loja no térreo, por exemplo, de um prédio. Então você é obrigado, assim, alguns prédios que a gente tem hoje, por exemplo, são obrigados a fazer um espaço, um apartamento para o zelador. Na prática, eles não têm zelador que moram lá, então vira uma aberração, assim, tipo, legal. E se eu quisesse fazer lá uma loja, um café, por exemplo, um espaço voltado para a rua, onde é esse espaço para o zelador, eu não poderia ter feito, ou ia me causar tanto transtorno, tanta complicação, porque às vezes tem que aprovar em departamentos diferentes na prefeitura, tem que ter acesso diferente, tem que ter vaga para carro, ou tinha pelo menos no plano anterior, que inviabilizava na prática fazer isso. Então, claro que a gente tem muita vontade de fazer, os projetos novos que a gente tem, assim, a maioria já tem, né, loja no térreo, e essa fachada ativa, né, enfim, o plano diretor agora é mais flexível, estimula um pouco isso, mas os prédios anteriores não tinham por causa disso, assim, a legislação punia mesmo ou proibia que se fizesse um café, por exemplo, embaixo de um prédio. A liberdade de fazer um prédio que a gente tem, na verdade, é muito pequena. Na prática, assim, grande parte do desenho dele está feito pela lei já, sabe, os recuos. Ou eles estão já limitando a gente, assim, a fazer coisa que a gente acha legal que poderia fazer, assim, a gente não consegue fazer por causa da lei. Ou eles dão incentivos entre aspas, assim, que na prática a gente é obrigado a usar, assim, para fazer terraço e tal, enfim, que acabam, às vezes, se não tomar cuidado, assim, distorcendo o projeto ou desenhando ele inteiro. É uma coisa que eu acho que passa despercebido, né, para quem não atua no mercado imobiliário, é que, bom, todo terreno ali tem um limite de potencial construtivo, né, o máximo que tu pode atingir nele, e os terrenos no mercado são precificados de acordo com isso, e justamente por ter, digamos, uma oferta reprimida, né, então tá tudo batendo no teto do que pode se fazer com o terreno. E isso acaba limitando quem está trabalhando com aquele terreno, porque para viabilizar, né, para tirar alguma coisa do preço que se paga no terreno, ele fica preso dentro daquele quadrado invisível que é a área máxima. Eu imagino que vocês tenham esse processo na MOB também. Claro, a gente tem muito cuidado, por exemplo, para não criar terraço assim desproporcional ao apartamento. Se olhar as plantas dos apartamentos que tem por aí, você vai achar um monte de aberração, assim, sabe? Tipo, terraços enormes e tal, porque parte da área do andar do prédio que você está fazendo, obrigatoriamente tem que ser terraço. Então, às vezes a pessoa olha e fala, os incorporadores fazem terraço demais hoje em dia e tal, porque não conta. Não é que não conta, assim, tipo, até determinado, tipo, até 10% da área do andar, por exemplo, não conta. Você não pode fazer mais do que isso. Mas pode ser muito, às vezes, para alguns projetos, 10% da área do andar, pode ser pouco, dependendo do que você quiser fazer para outros projetos. Mas todo mundo acaba obrigado a fazer isso, porque se você não quiser usar essa área, por exemplo, vamos supor que em vez de fazer um apartamento de 70 metros sem terraço, eu posso fazer um apartamento de talvez 80 metros com um terraço. Se eu fizer de 70 metros, eu perco essa diferença. Se eu perder essa diferença, eu vou poder pagar menos no terreno, e aí meu concorrente vai comprar o terreno e vai fazer 80 metros com terraço, entendeu? Então, e às vezes com terraço desproporcional
ao tamanho do apartamento. Então, enfim, de fato, a lei acaba, às vezes, criando essas distorções, assim, ou forçando o mercado a fazer produto muito parecido, limitando a criatividade e soluções novas, assim. Eu acho também que dá para fazer um comentário aqui, né, que para não deixar os urbanistas e as prefeituras também mal na fita, né, muitas dessas legislações, elas foram sendo acumuladas ao longo dos anos, né, sem fazer uma medição ou uma avaliação do impacto delas no processo construtivo da cidade. Então, assim, eu imagino que tem várias desses parâmetros, dessas regras, que alguém lá, 1 milhão de anos atrás, achou que podia fazer sentido, e isso ficou ali no papel, e isso foi se repetindo, e não teve, assim, uma reavaliação disso, né? Então, também não é assim, bom, tem lá um urbanista por trás de tudo que quer que tenha o terraço, né? Mas eu acho que é mais um processo de, bom, como é que a gente ajusta isso ao longo do tempo para que faça sentido. Exatamente, assim, acho que a gente tinha que sempre procurar soluções, assim, né, de legislação mais simples, assim, sabe? Preocupação com o espaço que o prédio ocupa, por exemplo, enfim, pensar na casca do prédio, deixar se é terraço, não é terraço, se é varanda, deixar isso mais livre, sabe? Para cada incorporador aí, ou enfim, cada arquiteto resolver o interior do prédio como achar mais, que seus clientes vão preferir, né? Isso talvez possibilite também que os próprios arquitetos tenham uma relevância maior no projeto, né? Porque aí, digamos, a sua criatividade vai estar gerando valor e não necessariamente o quanto tu consegue encaixar o projeto dentro daquela caixa invisível regulatória. Exatamente. E isso mudou com o novo plano diretor, né? Eu sei que uma série de prédios nos corredores começaram a surgir com uma forma diferente, né? O que tu vê assim de positivo para a incorporação, para os projetos que têm saído com esse novo plano? Eu acho que de positivo tem que... Agora você pode fazer, né? E o plano, de certa forma, assim, usa esse termo, assim, tipo, estimula que se faça isso, mas aí o problema disso é que ele quase te obriga a fazer isso também, assim, porque ele é tão restritivo em outros aspectos, ele cobra tão caro, por exemplo, a outorga onerosa, que é o direito que a gente tem que pagar para construir em alguns lugares da cidade, que ele acaba te obrigando a fazer, às vezes, loja onde não tem vocação, ou fazer mais loja do que precisa naquele lugar. Então, enfim, é claro que é bom, mas dentro do lugar tem vocação para isso e acaba, assim, você pode também gerar outros problemas da cidade, né? Super ofertar algum tipo de imóvel que a cidade não precisa mais em alguns lugares. Eu acho que dá para olhar para esse aspecto sob duas lentes, né? Acho que tem urbanistas que acreditam que, bom, o lugar não tem vocação para ter lojas porque ele não tem lojas, né? E é uma coisa meio assim, se você construir, eles virão. Mas é verdade também que existem lugares que verdadeiramente não têm essa vocação comercial, né, não tem a demanda e não vai ter a demanda. E talvez isso esteja até atrelado com a mudança no padrão de consumo, né? Eu acho que essa realidade nos Estados Unidos é bem mais evidente, né? Das lojas de rua sofrendo muito com as compras online, né? E assim, todas as lojas de rua estão virando cafés e bares e restaurantes, mas acho que tem um limite para isso, né? E eu acredito que isso é uma tendência que vai acontecer no Brasil também. Esses dias eu estava, na semana passada, numa reunião no Itaim, por exemplo, nos prédios novos, ali entre Juscelino e a Faria Lima. Eu olhei pela janela, assim, e tem um monte de casinhas lá, um monte de lugar ainda que poderia ser mais adensado, poderia ter prédios, poderia ter bons prédios, mas, enfim, não tá consolidado ainda. Um lugar muito nobre da cidade, né? Aí, enfim, estava comentando com a pessoa que estava comigo, assim, que também trabalha no mercado imobiliário. É uma região que está dentro da Operação Faria Lima, assim, tipo, que foi uma operação feita para desenvolver aquela região, né? Mas para você construir lá, você precisa comprar a CEPAC, né? Que é um título que permite que você construa mais de uma vez o tamanho do terreno nesses lugares. Então, tem pouquíssimo CEPAC para construir ali hoje em dia, ou está caríssimo. Vai sair um leilão aí, tipo, em breve, ninguém sabe exatamente quando, ninguém sabe o preço. Então, todas as indefinições, assim, jurídicas, assim, sabe? Tipo, acabam distorcendo o mercado imobiliário. E aí, na outra ponta, a gente acha que resolve isso, tipo, com um IPTU progressivo, por exemplo, para quem tem um terreno lá. Quem tem um terreno lá provavelmente está louco para vender, assim, para que se faça um prédio em cima do terreno dele. Ele não quer alugar para um terreno vale muito mais, né? Tipo, se ele pudesse ser vendido para um prédio corporativo lá, ou um prédio de uso misto,
naquele endereço do que se ele for alugado para uma farmácia que poderia estar embaixo desse prédio, por exemplo. Então é claro que o estímulo assim, econômico do dono do terreno é vender, mas esse terreno acaba sendo precificado errado por causa de uma distorção jurídica, assim, legal, assim, da legislação urbana. Querendo ou não, existe o potencial, né? Existe a demanda, existe a infraestrutura naquela área, e por esse emaranhado jurídico, né, se impossibilita a construção. Isso é comum, não só, imagino, no Itaim, mas São Paulo inteiro, né? Por diferentes motivos, né? Exatamente, Mas então, Eduardo, antes da Mob, tu trabalhava com incorporação também, e pelo que a gente conversou antes, em projetos bem diferentes do que esses que tu faz hoje na Mob, né? Então, o que te levou a criar a Mob, por que a mudança e como é que foi esse processo? Quando eu comecei a trabalhar com incorporação, há uns 15 anos atrás, eu estudei administração de empresas. O que eu mais gostava em tudo isso era desse lado, assim, tipo, empresarial, da gestão mesmo do processo de incorporação. Então eu participei de vários tipos de empreendimento, de altíssimo padrão, nos bairros mais caros de São Paulo, muita coisa também em volta de São Paulo, em bairros mais baratos, na periferia, empreendimentos de, às vezes, mais de 1.000 unidades. E aos poucos eu fui meio que me sensibilizando com esse assunto, assim, tipo, com a arquitetura e com a importância do que a gente faz para a qualidade da cidade. E aí, enfim, eu deixei de fazer o tipo de projeto que eu fazia antes, que era mais assim popular, Minha Casa Minha Vida, muita unidade, para começar a fazer projetos numa escala menor, em alinhado assim com essa preocupação que eu tenho, assim, tipo, de fazer prédio que seja bom para a cidade, com boa arquitetura, com bons arquitetos, poder olhar mais para os detalhes assim, das coisas que a gente está fazendo. Enfim, foi isso que aconteceu. Na verdade, eu entrei nesse mercado meio que por acaso, por esse lado mais assim, tipo, interessei pela gestão do projeto e acabei me interessando mais por arquitetura e migrando mais para montar uma empresa para fazer isso. E já considerou fazer algum tipo de misto, assim, ou fazer Minha Casa e Minha Vida diferente, tentar aprovar num formato diferente? Porque eu sei que tem gente em São Paulo já conseguindo, né, fazer alguns projetos no centro, a preços acessíveis. Isso está no mapa de vocês? Tem muita gente legal fazendo, tem muita coisa interessante acontecendo. Eu não estou fazendo porque, assim, por acaso mesmo, porque também tem uma legislação específica, assim, é uma operação também específica, são muitas unidades, um empreendimento pequeno, um tipo de obra com o qual eu não estou acostumado a fazer. Então, assim, tem algumas especificidades que, operacionalmente, assim, acho que eu não estou preparado para encarar agora. Mas acho que tem muita coisa legal, assim, tipo, e muita oportunidade para fazer o Minha Casa Minha Vida diferente também e bom hoje. Não, isso é curioso, né? E eu não conheço muito bem esse processo, que me parece ser também uma forma, digamos, restrita do Minha Casa Minha Vida para produzir unidades habitacionais, né? Existe um limite, assim, mínimo de unidades que um incorporador pode fazer num projeto? Como é que funciona isso? Não sei se tem um limite mínimo, assim. O que acontece é que, às vezes, fazer um empreendimento de 5 ou 10 unidades dá, às vezes, o mesmo trabalho de fazer um de 100, de 500 unidades. E aí você administrar vários empreendimentos pequenos, a aprovação, principalmente, né, de vários empreendimentos pequenos é muito complicado. Então acaba não fazendo muito sentido fazer. Entendi. Pelo tudo que eu ouço, é que acaba sendo um mundo diferente e quase que uma vantagem de quem sabe navegar o universo regulatório, né, do que quem sabe, digamos, entregar um bom produto arquitetônico, que são competências bem diferentes. É verdade, infelizmente. E, Eduardo, então, num artigo antigo, né, para a revista Pini, faz uma crítica balanceada, né, eu diria, né, tanto às incorporadoras quanto a escritórios de arquitetura, pela falta de qualidade de projetos arquitetônicos de forma geral no Brasil, né, e de talvez um certo descolamento entre o mercado imobiliário e a arquitetura. A gente teve o Raul Lores aqui no podcast, e ele acredita que isso, felizmente, né, gradualmente isso está mudando. Então, fala um pouco sobre isso, né? Continua sendo uma espécie de culpa compartilhada, e como é que tu vê a reeducação do mercado imobiliário atualmente? É difícil colocar a culpa em alguém, assim. Eu lembro que quando eu escrevi esse texto, deve fazer, não sei, 5 anos mais ou menos, eu acho que, de fato, os melhores escritórios de arquitetura estavam mais distantes do mercado imobiliário. Hoje eu acho que eles estão mais perto. O mercado começou a crescer rápido, tipo em 2004, mais ou menos, 2004, 2005, 2006.
Talvez naquela época os melhores escritórios de arquitetura não estivessem preparados, assim, tipo, nem com relação à legislação, nem também operacionalmente para atender as demandas do mercado imobiliário, que basicamente é fazer muita coisa rápido dentro de uma legislação, enfim, também específica. Então, muita coisa foi feita por escritórios que tinham, tipo, o diferencial de conhecer a lei, assim, sabe? Mais, talvez, do que ter sensibilidade para o lugar em que o projeto está sendo feito, esse tipo de coisa. Muito projeto foi repetido pelo Brasil afora, assim, tipo, plantas iguais, em vários lugares diferentes, para não falar fachada também, né? Aos poucos, eu acho que o mercado assim crescendo, os clientes se familiarizando mais com o que o mercado imobiliário oferecia, começaram também a ficar mais sensíveis e perceber que talvez eles pudessem comprar uma coisa melhor, diferente, pelo mesmo preço, uma planta mais inteligente. Então, eu acho que os escritórios de arquitetura foram se amadurecendo, o mercado também começou a perceber que se fizesse coisa melhor ia vender mais, ele ficou mais competitivo, porque o mercado diminuiu muito também, né? O mercado assim, de lançamentos hoje em São Paulo talvez seja um terço, um quarto do que era há 5 anos atrás. Hoje eu não trabalho na incorporação imobiliária e eu também não trabalho mais como arquiteto, né? E eu, de certa forma, transito entre os dois mundos aí. E eu ouço as duas coisas, né? Eu ouço do incorporador, né? Esses arquitetos não têm praticidade, eles não têm o traquejo das aprovações, de o que pode e não pode, de como aproveitar melhor as áreas, e acaba tendo, digamos, uma migração pro lado mais conservador, assim, de, bom, já eu vou com o que eu conheço. E arquitetos, por outro lado, dizendo assim, bom, a gente está fazendo nossos projetos, ganhando prêmios de arquitetura, com uma representação gráfica incrível, com plantas bem resolvidas, e, puxa, os incorporadores não vêm aqui batendo na nossa porta, né? Eu ouço essas duas narrativas. Que são verdadeiras e que estão erradas, eu acho, ao mesmo tempo, como postura. De fato, tem um problema acontecendo. Você olha a cidade, olha os projetos sendo feitos, não são os melhores. E se a gente acha, né, ou se alguém acha que pode fazer uma coisa diferente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um passo para frente, ver como eu posso ajudar a resolver isso. Essa é a questão, entendeu? Então, assim, tipo, talvez eu achasse que a culpa maior fosse dos arquitetos lá atrás, assim, porque você pensar, assim, tipo, o arquiteto tá vendo a cidade acontecer de uma forma errada, por exemplo. Enquanto isso, o mercado imobiliário tá fazendo um produto que talvez seja ruim, mas ele não tem a consciência de que esse produto é ruim, entende? Então, assim, tipo, cansei de participar em reuniões com muita gente, tipo, decidindo como vai ser um produto, imobiliária, incorporador, construtor, agência, e as pessoas, de fato, sinceramente convencidas de que aquilo era bom, entendeu? Assim, tipo, inclusive eu, talvez uma época, entendeu? Enfim, menos preocupado com isso. Agora, se a gente começa a perceber que não, dá para fazer melhor, então a gente tem que dar um passo para frente, o arquiteto, assim, que está percebendo que isso esteja acontecendo, ligar para o incorporador e olha, eu tenho uma solução melhor para o tipo de projeto que você está fazendo, etc. E eu acho que tem muito, e acho que é isso que o Raul quis dizer, e é uma coisa que eu concordo muito, que de fato, nos últimos anos, assim, ótimos escritórios de arquitetura deram esse passo à frente, entendeu? E foram atrás dos incorporadores, assim, comercialmente, convencer, fazer estudos, assim, para fazer coisa melhor, assim, sabe? E os incorporadores, ao mesmo tempo, se abriram a eles, então tem coisa hoje mais interessante acontecendo no mercado imobiliário do que tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Então, acho que talvez esse texto tenha sido, né, foi uma crítica, assim, aos dois lados, que seja, mas eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com de quem é a culpa, mas como resolver o problema. Eu acho que a solução está na conversa, em aproximar os dois lados, sabe? Tipo, incorporador, o que você quer? O que você precisa? Qual é o seu problema, entendeu? E aí o arquiteto ajudar a resolver esse problema junto, ouvindo, conversando. Não, perfeito, né? Eu concordo 100%. E aí eu acho que dá para a gente fazer um empurrão aí aos arquitetos, porque mesmo os incorporadores que eu conheço, né, e aí vindo da arquitetura, assim, às vezes a gente, como é que eu posso dizer, a gente não sabe o que a outra pessoa sabe, né, e diria que a regra do mercado imobiliário é o incorporador que não tem essa sensibilidade para a arquitetura, aí vê aquilo, bom, como um produto e terceiriza isso muitas vezes, né, contrata uma consultoria para escolher um escritório de arquitetura, porque às vezes nem o escritório de arquitetura ele tem a condição de
de discernir, assim, bom, quem que vai resolver melhor o projeto, né? E isso é o padrão no mercado, né? E aí, ficar sentado e dizer assim, bom, isso tá errado e ponto, né? Não, acho que ver isso talvez como uma oportunidade, né, para tomar iniciativa e mostrar para essas pessoas, né, mostrar para o mercado o que pode ser feito melhor. Exatamente, né, isso aí. É tipo enxergar esse problema, né, como uma oportunidade, né, uma coisa que tem que ser resolvida e enfim, tipo, eu como arquiteto, eu como incorporador, assim, tipo, como é que eu posso aplicar, assim, meu conhecimento, minha capacidade de execução, assim, tipo, para ajudar a resolver esse problema, que é de todos nós, né. Eu acho que, até voltando um pouco, né, na conversa que eu tive com o Raul, uma coisa que me inspira, né, muito assim como arquiteto, é que antigamente o arquiteto, aparentemente, né, e lendo ali o livro dele, o arquiteto tinha uma iniciativa empreendedora e muitas vezes ele mesmo incorporava e, digamos, tomava as rédeas do processo construtivo. Né, e se existe uma autocrítica a fazer no meio da arquitetura, talvez seja essa, né, uma academia, né, um ensino de arquitetura que talvez tenha se distanciado da produção da cidade, né, e que agora é o momento de voltar a tomar a rédea do processo construtivo. Exatamente, assim, da participação de como a cidade é feita, né, você olha, você fez mestrado nos Estados Unidos, você sabe o quanto essas duas áreas, né, são conectadas lá, por exemplo, tipo, os alunos, né, de arquitetura que vêm para cá, assim, tipo, do mestrado de Colômbia, por exemplo, eles vão visitar incorporadores, vão visitar imobiliária, vão visitar histórias de arquitetura. Em Colômbia, por exemplo, eles vivem isso, assim, de uma forma muito intensa, né, essa combinação, assim, entre mercado, projeto, obra, tudo como se fosse, assim, tipo, uma coisa só e parte do mesmo problema, né, tipo, são com essas peças que a gente tem que tentar encaixar, assim, para fazer um bom prédio, porque senão a gente faz projeto, tem ideia, mas o mais difícil é aplicar na prática, né, convencer as pessoas, convencer o cliente, convencer a prefeitura de que algumas coisas, às vezes, ela tem que mudar as regras para ser aceita, etc, né. Perfeito. Mas, Eduardo, mudando um pouco de assunto, né, eu acho sensacional esse teu interesse pela cidade, tanto que fundou um projeto chamado Esquina, que começou lá atrás como uma série de eventos sobre cidades. Eu lembro que vocês trouxeram personalidades, aí o Amir Klink, o escritor Roberto Pompeu de Toledo. Eu tive o prazer de participar de alguns desses encontros em São Paulo, e hoje também possui um site de urbanismo, né, ligado ao Estadão. O que te levou a investir nessa nova plataforma? Qual que é o objetivo do Esquina? Acho que me levou a investir foi toda essa conversa que a gente teve até agora, assim, tipo, eu queria que o Esquina fosse um ponto de encontro entre todas essas forças diferentes, assim, sabe, que atuam na cidade, assim, tipo, que fosse um lugar do arquiteto, pudesse conversar com o incorporador, que pudesse falar com o estudante de arquitetura, que se aproximasse do gestor de fundo imobiliário, entendeu? Assim, tipo, sempre vi Esquina assim, como ponto de encontro, igual uma boa esquina né? Legal. Então a gente começou a fazer, eu acho que talvez nessa época, quando a gente começou em 2015, estava frequentando ambientes muito diferentes, sabe? Então, eu ia uma palestra numa universidade e eu via ideias maravilhosas, assim, de pessoas que teriam muita dificuldade de aplicar essas ideias na prática, porque não sabe exatamente como as coisas, né, tipo, funcionam num processo de incorporação de um prédio. E de outro, vendo assim, o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários e tal, e ouvindo opiniões assim, das coisas que eu faço, de pessoas que estão fazendo a cidade no dia a dia, estão decidindo sobre prédios, sobre projetos, mas com muito pouca sensibilidade arquitetônica ou urbanística. Então, falei, como é que a gente faz para tentar romper, né, essas bolhas, assim, e aproximar essas pessoas? E a ideia foi começar a fazer esses encontros, assim, tipo, mensais lá atrás, na Livraria Cultura, sobre cidades e todos os assuntos que envolvessem cidades. É isso, tipo, o Roberto Pompeu de Toledo falando história de São Paulo, o Raul Justilores também participou para falar sobre prédios de São Paulo, você também já participou para falar sobre legislação urbana, enfim, o Amir Klink para falar sobre cidades fluviais. Realmente é uma coisa bem diversa. E sempre foi muito cheio os encontros e de fato a gente conseguiu assim, construir um espaço em que um incorporador que fez os prédios talvez mais importantes de São Paulo, assim, comerciais,
estava do lado de um estudante de arquitetura em uma faculdade na periferia, por exemplo, sabe? Tipo, conversando ali sobre o mesmo assunto. Então, eu acho que a gente conseguiu construir esse espaço, a gente foi muito feliz nisso, e ele acabou se desdobrando para outro tipo de atividade. Então, a gente fez curso, fez passeios por São Paulo, a gente montou um site dentro do Portal do Estadão sobre cidades também, e o caminho do Esquina é ser cada vez mais isso, na verdade, um veículo, né, tipo de informação sobre cidades e urbanismo, assim. Para os ouvintes interessados, né, a pergunta talvez aí, vocês vão continuar fazendo passeios, cursos, encontros físicos, vão continuar só mais online? Qual a expectativa daqui para frente? A gente tem feito passeio, mas com menos frequência, a gente continua com a série de encontros, mas assim, principalmente o desafio do Esquina desse ano vai ser uma plataforma de conteúdo, assim, de jornalismo sobre cidades. Tá, principalmente isso, assim, uma coisa que eu quero fazer, assim, já estou conversando com uma pessoa sobre isso, é montar uma equipe para fazer coberturas, assim, de cidades, ou de espaço das cidades, o problema da cidade que a gente às vezes não vê, sabe, tipo, tentar transformar isso em um material jornalístico, assim, de impacto. A gente fala, quanto tempo uma pessoa demora em São Paulo para ir da casa ao trabalho na média? Pegar uma pessoa que faça isso e, colocar um especialista em transporte público do lado dessa pessoa, fazendo esse trajeto ao vivo pelo Facebook e comentando, assim, por que ela tem que fazer tanta baldeação, por que o transporte público é tão caro, por que o ônibus é tão cheio, por que o ônibus para, assim, às vezes tão longe do metrô ou da estação do metrô, sabe, para ver, assim, tentar impactar, assim, mostrar para as pessoas na prática quão ruim é, assim, sabe, muita coisa na cidade ainda, e tentar mostrar caminhos por onde ela possa melhorar, assim, sabe, esse jornalismo de impacto, assim, é uma coisa que o Esquina não faz por enquanto e eu tô querendo colocar ele para fazer esse ano. Olha, excelente, eu não sabia desses planos, né, e eu acho que existe um interesse grande, né, no assunto cidades, o próprio Caos Planejado vem crescendo, né, mas assim, na mídia de forma geral, e uma forma estruturada de fazer isso eu acho excelente, porque às vezes falta um pouco dessa, digamos, uma assessoria mais técnica nas matérias do jornalismo tradicional sobre cidades. Os jornalistas aí que estão ouvindo podem ficar com a minha crítica, mas é verdade, né? Felizmente ou infelizmente, no próprio Caos Planejado, praticamente todos os artigos são de especialistas e a gente tenta, digamos, traduzir ou mastigar essa informação numa linguagem mais assim, não acadêmica. E eu espero, né, que tanto o projeto de vocês como o nosso incentive, né, mais gente a escrever, mais gente a ir a fundo nos assuntos e pesquisar, porque é um assunto que tem muita demanda hoje em dia, né? É isso que a gente percebe, assim, todo dia, né? Então, você perguntar assim, quais são as linhas editoriais do Esquina, uma delas é fazer isso, dar notícias sobre cidades, de um ponto de vista, né, com um repertório mais analítico, assim, por especialistas, uma coisa parecida, assim, talvez com o tipo de matéria que você publica no Caos. Outra linha, e que está muito presente nos debates que a gente faz, então, assim, um dos símbolos disso é o encontro que a gente fez, assim, da Raquel Ronick, né, que é uma professora da FAO, etc., com Leandro Narlock, que é autor dos livros sobre a história politicamente correta do Brasil, tal, e como faz para diminuir o déficit habitacional brasileiro. Então ela, com a visão, assim, da FAO, ele com um ponto de vista super liberal, assim, aonde estão os pontos de encontro, aonde estão as diferenças, mostrar isso para as pessoas, assim, isso eu acho que é um trabalho que a gente tem feito no Esquina, que eu acho que é muito importante, assim, estimular o debate. Tem gente que se incomoda com isso, né? Às vezes fala, mas é um debate, só debater não importa. Eu acho que não só importa muito, como é fundamental, assim, porque é aí que você, olhando, né, o lado que pensa diferente de você, que te faz pensar, assim, onde que a pessoa pode estar certo e procurar consensos para a gente construir junto uma cidade melhor. Então, assim, essa linha de debates, né, assim, pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto é uma coisa que a gente faz nos debates, quero continuar fazendo. E o terceiro ponto é esse que eu falei antes, assim, que é descortinar, assim, sabe, uma cidade que às vezes fica escondida dos jornais, ou enfim, inclusive das manchetes, né, a gente discute muita coisa aqui, zona oeste, centro, toda a pauta, às vezes, urbana dos jornais, assim, às vezes estão só interessadas nesses assuntos, assim, né, mais da moda e esquece uma cidade enorme, assim, com milhões de pessoas vivendo na periferia, enfim, resolvendo o problema da forma delas também, né? A cidade informal, ou talvez até, como é que eu posso dizer, semi-informal,
no Brasil, imagino que seja maior do que a formal, né? Então, realmente, a gente tem 2 universos urbanos, né? E quanto mais a gente conseguir juntar essas coisas, né? Ou chegar nas periferias, né? E trazer isso para o debate, eu acho que muito mais saudável para o desenvolvimento da cidade. Uma coisa que eu achei curiosa, a gente abriu uma vaga recentemente no estágio de jornalismo por esquina, e eu pedi para as pessoas responderem, assim, explicarem qual é o lugar preferido delas na cidade. E aí, se você pegar, assim, tipo, metade, ou talvez, assim, mais do que a metade das pessoas respondem que é a Avenida Paulista. E pessoas que moram nos lugares mais diferentes, assim, tipo, às vezes nem em São Paulo, mas em cidades, assim, em volta de São Paulo, assim, tipo, mas respondem que é a Avenida Paulista. A gente fica se perguntando, né, tipo, cadê a pracinha do lado da casa dela, né, tipo, claro que a Paulista é interessante, tipo, enfim, eu trabalho lá e adoro a Paulista, mas, assim, essas pessoas moram longe de lá, elas vão lá muito pouco, assim, tipo, então, e isso me deu um pouco de incômodo, assim, sabe, tipo, perceber que, assim, o lugar que ela acha mais legal, mais interessante, é o lugar que provavelmente ela frequenta muito menos do que ela gostaria, assim, seria legal que tivesse vários espaços, assim, não, de pessoas. Aliás, o motivo pelo qual as pessoas respondem a Avenida Paulista geralmente é esse, sabe? É a diversidade de pessoas que a gente encontra lá, né? No domingo, mesmo nos dias de semana e à noite. São as pessoas mais variadas, né? A gente gosta de ver pessoas. Sei que todo mundo gosta disso e seria muito mais legal se a cidade inteira, assim, tipo, fosse mais aberta nesse sentido, né? As pessoas andassem mais a pé, pudessem trabalhar mais perto de casa, ir andando, as calçadas melhores. Acho que todo mundo ia ser mais feliz. Eu acho, assim, eu concordo contigo, né, que, puxa, realmente deveria ter mais espaço assim. Por outro lado, o ponto positivo é que bela referência que os leitores, que os interessados no Esquina têm em mente, né. Eu acho que a Avenida Paulista simboliza, né, essa diversidade, e eu acho que quem se interessa pelo ambiente urbano tem que estar predisposto a perder alguns preconceitos, né, a de ver, digamos, gente como uma coisa boa e não como uma coisa ruim, né, assim, se tem um monte de gente em um lugar, significa que aquele lugar tem alguma coisa de especial, né, tem alguma coisa que está atraindo aquelas pessoas. Então, a Avenida Paulista, né, e aí com símbolos ainda mais emblemáticos, né, o vão do MASP, que é palco de tudo quanto é tipo de manifestação, eu acho que simboliza essa diversidade, né? Então, por mais que talvez possa incomodar, a tua interpretação é um resultado bonito. Não, é lindo. No começo eu fiquei, assim, tipo, até bem sensibilizado, assim, com isso, sabe? Depois eu comecei a ver que se repetia tanto. Eu comecei a pensar por quê, assim, sabe? E aí as pessoas sentem falta de mais lugares, assim. Tipo, eu acho lindo que elas se interessem pela Paulista. Eu acho que é o símbolo, né? A cidade é o símbolo da civilização, né? A civilização é isso, né? Tolerância com o diferente. E a Paulista realmente encarna todas essas qualidades, assim, positivas de uma cidade. Vamos ver, né? O novo plano diretor de São Paulo, a minha interpretação é de que ele tenta replicar isso nos outros corredores, né? Ele tenta dizer assim, bom, como que a gente cria essa tipologia, né? Talvez de uma forma um pouco forçada, em lugares que não são a Avenida Paulista. E aí, talvez, né, uma observação aqui, né, que, ok, a Avenida Paulista é especial, não só pela sua forma urbana, mas pelas atividades dentro dos prédios, né, as atividades econômicas que, por algum motivo, atraíram a existência daqueles prédios naquele lugar. E aí, talvez tentando analisar esse processo do plano diretor, é de que não é só replicar a construção ou a tipologia de construção que a atividade econômica ou a demanda ou o interesse por uma determinada região vai acontecer, né? É uma série de fatores que induzem a isso. Então, né, é talvez uma convergência das duas coisas, né? É a atratividade econômica, a atratividade social, cultural, aliado a um processo de construção e desenvolvimento urbano que permita que aquela região se transforme de uma forma talvez até orgânica em uma Avenida Paulista e não, digamos, vamos construir blocos iguais à Avenida Paulista naquele lugar e logo teremos a atividade acontecendo. Você vê que é um bom lugar, né? Um lugar com bons prédios, ele pode ir se reinventando com o tempo, né? A Avenida Paulista foi uma coisa lá atrás, loteada para ser, né, enfim, tipo, casarões.
depois virou, enfim, tipo, esses anos 70, tá, 60, esses grandes prédios, né, um centro financeiro de São Paulo, e hoje virou um centro cultural, assim, mas os prédios permitem isso, né, o Conjunto Nacional, por exemplo, pode ser tudo, né, e a gente estava falando antes, assim, voltando um pouco mais sobre o mercado imobiliário, os prédios que a gente fez, assim, nesse boom do mercado, entre 2004 e 2014, são prédios que, assim, prédios ruins, são prédios que não tem conserto, né, tipo, se você tirar o muro daquele prédio, ele continua ruim, assim, tipo, ele vai virar, ele não funciona sem o muro, né. O Conjunto Nacional, ele, enfim, são prédios mais flexíveis, né, abertos, o Instituto Moreira Salles, por exemplo, né, tipo, que é uma maravilha, né, tipo, é uma mini cidade, assim, tipo, aberta, dentro da Paulista também, enfim. É legal que muita gente reconheça isso, né, tipo, o Conjunto Nacional também, nessa entrevista que a gente fez, nessa pergunta, né, sempre as pessoas citando o Conjunto Nacional, o MIS, pelos melhores motivos, assim. Olha, então, acho que legal acabar com esse tom positivo, e de saber que, aparentemente, tem vários candidatos qualificados para trabalhar com vocês no Esquina. E não sei se tem alguma consideração final, mas olha, eu adorei a conversa, agradeço mais uma vez a tua participação, acho que foi um programa excelente. Não, a minha última consideração, os parabéns pelo Caos Planejado aí, sempre uma fonte minha de referência aí, de leitura, enfim, adoro acompanhar o trabalho de vocês, Antônio. Bom, obrigado, Eduardo. Tá bom, obrigado vocês aí pelo convite. Abração aí. Esse foi o nosso 6º episódio, onde conversamos com Eduardo Andrade de Carvalho. Você pode encontrar os links para os artigos citados ao longo da conversa na descrição desse podcast. Nossa edição de som é feita pela Sound Thinkers. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no nosso próximo episódio.